Olá pessoal, então no vídeo anterior estava falando sobre a vibração destruidora, que é o homem, ele acaba sendo destruído com o próprio progresso dele. Então, ele não conhece as leis da matéria, que ele olha a natureza e ele não conhece a natureza. Então, ele usa da liberdade dele, ele usa da vontade e ele faz o que bem entender com a matéria. Só que a mente do ser humano, ele fica sem consciência. Ele fica sem uma direção. Ele fica sem uma correção. Ele fica um anormal. Porque a natureza não dá para ele o equilíbrio mental para ele, né? Ninguém dá. Porque se ele faz isso, ele acaba sendo destruído pelas próprias coisas que ele faz. Então, esse é o espelho do mundo. O homem, quando ele destrói, ele recebe destruição. Ele recebe doença porque ele envenena a natureza. Ele envenena aquilo que ele usa. Ele usa a água, ele envenena a água. Ele usa o ar, ele envenena o ar. Então, o que mais que o ser humano quer? Ele quer ainda botar fogo no mundo inteiro ainda, né? Se deixar, né? Se Deus deixar, né? Porque Deus não vai deixar. Bom, então o tema, como eu tinha falado, era a reversão de todo esse progresso, né, destruidor. E temos problema atual, a pandemia. E o tema é a vacina da pandemia. Falando um pouco da ciência, a ciência não consegue desvendar os fenômenos da natureza, os mistérios da natureza. Então, por que ele não consegue? Porque ele não vai conseguir tirar dentro do Sol aquilo que está dentro do Sol, incubado no Sol, incubado dentro da Lua, incubado dentro das estrelas, incubado dentro da Terra, incubado dentro da água, incubado dentro dos animais, dos vegetais e dos minerais. Que está tudo dentro, né? Se a pessoa fala o átomo, né? O cientista encontrou o átomo. Tá dentro do átomo? Se a pessoa quer entender assim, mas o mais simples é você já dimensionar o que você pode ver, que é o Sol, em vez de a menor partícula da matéria, que é o átomo. Bom, esses mistérios que eles não conseguem desvendar, que estão incubados na imensidão que nossas vistas não dá para alcançar, porque dentro de tudo isso existe o que é a essência, a virtude da matéria, que são as leis naturais da natureza. A origem, ela trouxe para nós a solução do nosso ser, que é o raciocínio. A energia, uma partícula de Deus, energia racional materializada com máquina do raciocínio, para ele funcionar na época dele,
que chegou agora em 1935, com a cultura racional, com a fase racional, com a imunização racional, com o livro, que é o livro Universo em Desencanto, que abrange a cultura, a nova cultura da humanidade. Uma cultura universal, é para todos saberem uma coisa só, para não haver o que? Desentendimento. Porque no pensamento e na imaginação antes de 1935, as pessoas também não se entendiam muito bem, não, né? Então, para ver que lapidou também com o pensamento. Então, nós esperamos, né, pacientemente, como Deus também, muito mais e muito mais perfeito e perfeito, que a gente não tem nenhuma como comparar, né, a perfeição, né, a perfeição nossa que nós esperamos pelo raciocínio é que a gente espere que a solução venha de Deus. Então, a solução está dentro de mim, porque Deus é o racional superior e eu tenho raciocínio, eu tenho a partícula dele comigo. Mas falando sobre a vacina, aqui o assunto, a vacina da pandemia, como o ser humano, ele vai, se ele encontra essa vacina ou não, isso não vai resultar o que? O problema da humanidade. Não é mesmo? Porque se as pessoas não tiverem consciência positiva, real, do que é a matéria, do que é a natureza, do que é o natural da natureza que eu estou falando, as essências, as virtudes, que está tudo incubado dentro do tudo que a gente vê, que é melhor a gente ficar assim, do que a gente querer ficar vendo partícula, vendo onda, né? Que nem a física quântica fala. Temos que encarar o real. O real é que nós temos aqui, é isso que nós temos. Nós temos o sol. Se não fosse o sol, não existia vida aqui. Então, falando sobre eliminar essas doenças, né, conservar a saúde da humanidade, todos esses males que o homem criou, né? Então, se ele tem culpa, ele que procura solução, mas ele vai encontrar solução. Ele é um, por exemplo, assim, ele quer ser Deus para ele encontrar solução para tudo aqui. Então, isso daí é uma coisa sem lógica, né? Agora, tem que encontrar antes a solução antes do que veio a matéria, porque se eu vim aqui, já encontrei a matéria feita, antes da matéria, o que existia antes? Agora, a arborização, né, seria a maior e a mais poderosa vacina da humanidade. Arborizar tudo. Como devastou, o que aconteceu? O ar, né, que a gente podia receber, um ar medicinal, pelos fluidos e a respiração da flora vegetal, e teríamos saúde, né? Porque saúde não há dinheiro que pague. Então eu vou ler uns trechinhos aqui, que a gente fica bem esclarecido com as palavras do racional superior. Bom,
aqui, ó. Toda árvore transmite sua dose única, fluídica medicinal para ser respirada por todos. Toda árvore tem o seu cheiro, seu perfume, seu aroma. É uma vida conservadora de vidas, por ser um remédio de flora medicinal. Então, há necessidade de arborizar tudo. O cientista sabe disso. As autoridades sabem disso, mas estão preocupados com a matéria. Estão preocupados em devastar a natureza, então vem encontrar o quê? Doença. Vai envenenar tudo. Então tem que refrear a poluição, refrear os venenos que é lançados na natureza e arborizar a terra por todos os cantos, os lados e os centros populosos, todos os arrabaldes, para a conservação da saúde e terminar com todos esses males, todas essas doenças que vêm destruir a vida humana. Arborizar tudo para que o ar se torne um ar medicinal pelos fluidos e a respiração da flora vegetal, para que todos refloresçam com bastante saúde e uma vida satisfatória, que a saúde não há dinheiro que pague. Então, o reflorestamento de toda a terra para a conservação da saúde e daí o prolongamento dos anos de vida. Que a ciência também busca também longevidade, né? Um monte de coisa que eles querem fabricar, quer encontrar para aumentar os anos de vida. Tá aqui uma coisa bem, né, que é bem simples de fazer. Também tem recursos, né? Porque como que vão criar sementes, né, de várias espécies de árvores para reflorestar, né? As sementes existem por aí, né? A semente existe por aí, não é recurso. Aí até que uma árvore ela nasce num lugar só com, né, a ação de um passarinho, a ação da própria natureza lá, um passarinho levando uma semente, regurgitando um fruto que ele comeu. É natural a arborização. Mesmo que o ser humano não faça isso, a própria natureza usa dos seus meios naturais, que são os próprios animais. Havendo saúde, há prazer de viver, o equilíbrio, ao equilíbrio sadio e tudo belo, tudo bom, e todos brilhando pela vibração natural da natureza. Tá aí. Se a vibração destruidora é o progresso, né? É o progresso, o homem acaba sendo vítima desse progresso material. Agora temos a vibração da natureza que dá tudo ao reino animal para manter a vida e para manter a saúde. Só assim, desta forma, o reflorestamento mundial. Com o reflorestamento, o restabelecimento da flora medicinal para que todos possam florir e sempre florir com bastante saúde para melhor progredirem racionalmente na forma consciente e positiva. No vegetal está a conservação da saúde do animal racional, está a alimentação do corpo e a saúde perfeita do corpo. A destruição do vegetal foi a causa da destruição do animal racional. As duas coisas principais da vida, da estabilidade do corpo: o alimento e o remédio, por meio da respiração. Então, há necessidade do vegetal para a conservação da saúde. E a natureza é pródiga.
pela sua essência formal para a estabilidade e equilíbrio do animal racional. Um é o alimento oral da máquina e o outro é um alimento respiratório para a conservação vital da saúde humana. Então, a saúde é conservada pela respiração da flora medicinal e a máquina é conservada pela alimentação adequada à máquina. Então, a natureza é perfeita, bela, linda e pródiga, mas a deturparam inconscientemente. Ela é pródiga porque a natureza, ela está fora do seu estado natural. Ela é pródiga porque ela vem com as leis do mundo da origem dela, da planície racional. Então, ela está sempre contra quem é contra ela, quem está devastando ela, quem está contra as leis dela. Mas a deturparam inconscientemente de uma forma prejudicial ao corpo humano, porque há muito sofre as consequências dos males destruidores da saúde da vida. É verdade que ninguém nasce sabendo, tudo tem que aprender, mas nunca é tarde para que tomem conhecimento das relações da natureza que ela se propõe, para que ela foi feita, sua serventia sobre o ser humano. Se ela alimenta o corpo, também cura o corpo de uma forma natural, a respiração da flora medicinal, mas da forma que usavam fazer, se destruíram a ponto de ficarem confusos, sem saber o que fazer para combater tantos males incuráveis. Então, gente, isso aqui dá um segundo vídeo. Eu gostaria das pessoas que estão assistindo o meu vídeo que dessem o seu like, o seu dislike, para que o YouTube reconheça. Porque isso aqui é muito importante, isso aqui é muito sério. Essa divulgação da cultura racional, ela é muito séria. Ela não é para brincadeira, entendeu? Ela é uma consciência mundial. Então, eu gostaria que você desse o seu like, que você desse o seu comentário, entendeu? Porque eu também sou generosa com muitas pessoas. Mesmo às vezes que eu não gosto de uma coisa, eu gosto de outra. Então eu dou meu like sempre eu venho, né, participando das outras coisas que não é da cultura racional. Então eu sempre dou meu joinha lá para que a pessoa possa, né, continuar o trabalho dela, mesmo que não seja esse trabalho. Aqui temos muito trabalho, né? A natureza trabalha de várias formas até que as pessoas cheguem a essa consciência positiva real, que é a cultura natural da natureza, a cultura racional. Então, até mais!